A live de hoje, gente, vai ser perguntas e respostas. Vou me deixar disponível para vocês fazerem perguntas em relação ao tema alimentação, produtividade, como a alimentação pode influenciar aí na nossa performance pessoal em termos de memória, foco, capacidade de concluir uma tarefa, né? Ter foco naquela tarefa, diminuir procrastinação. E a alimentação, pouca gente percebe a importância da alimentação para conseguir ter um dia produtivo. A gente minimiza muito isso. Muita gente, quando fala em produtividade, aumento de performance, aí eu não estou falando de performance física, de atleta, ganhar músculo, não estou falando disso não. Estou falando de performance cerebral mesmo, cognição, você ter uma capacidade maior de fazer uma tarefa planejada aí durante o dia. Principalmente quando envolve questões mais complexas do teu trabalho, principalmente. Então, a alimentação é como se fosse o combustível. O nosso corpo é como se fosse literalmente um carro, uma máquina que precisa do combustível certo para funcionar. Sempre uma analogia que eu acho legal de você compreender é que a gente é uma máquina, a gente é um carro que é movido a combustível, beleza? E a gente é um carro flex, porque a gente pode usar vários alimentos ali, várias fontes de nutrientes como energia. Então a gente funciona com proteína, com carboidrato, com gordura, e os alimentos que a gente está acostumado a consumir no dia a dia são fontes desses nutrientes, desses combustíveis, desses três: proteína, gordura e carboidrato. E além desse combustível, a gente precisa dos aditivos certos. Quem está aí pelo meio? As vitaminas, os minerais, os hormônios, o estímulo neurohormonal certo. Então, se de um lado você coloca combustível ruim ou não tem os aditivos certos, então não tem o óleo no motor, não adianta ter a melhor gasolina, o carro não vai sair do lugar. E não adianta ter só óleo no motor e a gasolina ou o diesel ou o álcool tá de qualidade ruim. Também não vai sair o carro do lugar e não vai trabalhar ali na sua melhor performance, na sua melhor performance, na sua melhor potência, tá bom? Então, só para você entender que realmente nosso corpo como um todo é um funcionamento maquinário. Basicamente, a gente funciona como se fosse uma maquinazinha mesmo, em que a gente pega o alimento como combustível e esse alimento é transformado em energia, para que a gente possa se movimentar, para que a gente possa fazer todas as atividades do nosso dia a dia. E quando você está com falta de energia, eu digo, para ficar mais fácil de você entender essa analogia, é como se você tivesse energia de sobrevivência. Parte da tua energia, do alimento que você está consumindo, ele está sendo usado para te proteger de alguma forma. E aí o próprio alimento pode estar sendo esse desvio de energia, o causador desse desvio de energia. Por exemplo, alimento de qualidade nutricional ruim, como fritura, gordura, excesso de carboidrato refinado, ele causa inflamação no corpo. E a inflamação é um processo de defesa do teu corpo, é um processo de sobrevivência, para ele tirar aquele agressor, para que você não fique mais doente, né? E a partir do momento que a tua alimentação está causando inflamação, então parte da energia que você está colocando, parte do combustível que você está colocando para dentro do corpo, essa energia está sendo usada para te salvar desse próprio alimento, porque o corpo está entendendo que esse alimento é um agressor. E aí sobra pouca energia para você realmente ficar produtivo, para você ter um dia pleno, com muita condição de trabalho, com foco, com execução, sem procrastinar, sem ficar com sono, sem ficar enrolando. Deu para entender essa relação? Basicamente, essa base eu queria dar para você entender que a alimentação é um excelente recurso para que teu cérebro produza melhor. E é o recurso fundamental, né? Porque a gente não funciona, já dizia a nossa avó, que saco vazio não para em pé. Então já tinha essa cultura aí dos nossos avós, basicamente. Eu ouvia isso da minha avó, não sei se você ouvia da sua, mas é um ditado muito velho e que é muito verdadeiro. E o outro que é muito verdadeiro, que a gente é o que a gente come. Se a gente come bem, a gente tem uma máquina ótima, um funcionamento
do nosso corpo muito bem, e se a gente come ruim, esse funcionamento não vai ser tão legal assim, tá bom? Então, eu quero mais que vocês tenham a oportunidade de interagir comigo nessa live mesmo, eu quero abrir para vocês perguntarem a respeito do tema de alimentação e produtividade, e eu vou tentar ajudar vocês e responder o máximo possível em relação a esse tema, a esses minutinhos aqui que eu dei uma fugidinha da rotina para poder estar com vocês aqui. Eu tô vendo que já tem uma perguntinha, então quem tiver pergunta, para ficar mais fácil essa organização, põe a pergunta na interrogação, tá, gente? Porque aí fica muito mais fácil para eu responder. E lembrando, se você caiu aqui e você nunca me viu, você não segue, você veio convidado aí por outra pessoa e tá aqui e não me conhece direito, eu sou médica, sou Cláudia Benevides, doutora Cláudia Benevides, médica com especialização e título de especialista, registrado certinho lá no CRM, em nutrologia, que é uma especialidade médica em que você usa os nutrientes como um recurso para te dar mais saúde, no fim é isso, ou você trata a doença ou você previne doenças através do nutriente, e esse nutriente em sua forma in natura está nos alimentos, claro, pode estar em suplemento, mas eu sempre falo que não adianta você pensar em suplementar alguma coisa se você não está se alimentando bem. Então, primeiro a alimentação ela tem que estar bem redondinha para depois você pensar em suplementação, porque senão você está jogando dinheiro no lixo, basicamente, quando você faz uso de suplemento e a tua alimentação ela não está muito boa ainda, ela não está muito redonda, tá bom? Eu ajudo grandes empresários, ajudo executivos a terem mais performance no seu dia a dia, aumento da performance cerebral, principalmente, e aí vem com uma ativação de metabolismo de corpo junto, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? A gente tem o cérebro ligado ao corpo, o corpo ligado ao cérebro, e é um ciclo que se alimenta ou positivamente ou negativamente, e eu ajudo pessoas para atingirem o melhor da sua performance aí no seu dia a dia para conquistarem cada vez mais, tá bom? Então vamos ver. A Eliege, o que eu devo comer antes do treino? Beleza. O treino, eu vou levar tudo o conceito de você para produtividade, tá bom? Então você treina, você faz uma atividade física com o objetivo de ter mais energia, de construir massa muscular, que é importante. A massa muscular é uma massa que ativa positivamente o metabolismo, é uma massa que estimula a produção de hormônios que ativam o metabolismo, por exemplo, testosterona, é um grande, eu considero o hormônio do sucesso, é uma boa produção e um bom equilíbrio de testosterona, e a atividade física ela estimula isso. E claro, uma alimentação boa na pré-atividade física ajuda você a desempenhar a atividade física de forma melhor. No geral, o que você precisa é ter energia para praticar a atividade física, e aí fica muito mais fácil. Você vai manter o nível da prática de atividade física, a concentração ali nos exercícios, se você tiver com bastante energia em reserva. Não é obrigado a comer antes do treino, tá, gente? Então, eu tenho obrigatoriamente que comer 30 minutos, 40 minutos antes do treino. Não, o que é importante é que você tenha uma reserva energética para fazer esse treino. Então, eu sugiro que se você for treinar de manhã cedo, antes de fazer alguma outra coisa, como você vem de horas sem se alimentar, desde a última tua refeição antes de dormir, você fica algumas horas dormindo e já vai para academia sem se alimentar, pode ser que parte da tua reserva energética você já tenha usado durante o sono. Então, eu sempre aconselho que você coma alguma coisa antes do treino. Então, o que você vai comer antes do treino? Depende muito da hora que você treina. Se você já treina depois do café da manhã, o teu pré-treino vai ser o café da manhã. Se você se alimenta, se você acorda muito cedo para ir treinar, 5, 6 horas da manhã e ainda não consegue tomar um café da manhã nessa hora, vale a pena comer uma fruta, por exemplo, de uma absorção mais rápida, uma banana,
é uma boa opção. Um suco de laranja, que é mais fácil a absorção, que não vai ficar parado lá no estômago, com esse objetivo de te dar energia para poder fazer o treino. E se teu treino é à tarde, tu já pode ter o almoço, por exemplo, pode ter sido o teu pré-treino. Não precisa comer alguma coisa especificamente antes do treino, mas é importante que você entenda que ao longo do teu dia você tem que ter dado uma nutrição adequada para o teu corpo, para você ter energia quando for treinar. Porque se você vai treinar sem energia, você está dando estímulos contrários para o corpo. Você está querendo gastar energia e teu corpo está querendo economizar energia. Aí não vai rolar, você não vai ter a melhor performance aí da tua atividade física, tá bom? Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, gente, ó. Eu tento combinar sempre com vocês que eu abro para perguntas e respostas, mas a gente sempre tem um tema para tratar aqui, porque senão a gente acaba respondendo muita coisa ou fugindo muito do assunto original, que é alimentação e produtividade. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre alimentação para melhorar a tua performance de alguma maneira, eu vou, nesse momento agora, é o que eu vou dar de foco para as perguntas, tá bom? Então eu peço para vocês essa licença para a gente não ir fugindo aqui muito do assunto. Então, o que eu passar sem responder é porque eu dei uma olhadinha que deu uma fugida do tema, tá bom? Então eu vou responder já já. Deixa eu só olhar. Me ajuda muito se vocês colocarem as perguntas e as dúvidas de vocês na interrogação. Fica mais fácil de eu identificar que você tem uma dúvida do que eu ficar rolando a tela aqui o tempo inteiro para responder a dúvida, tá? Então, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui. A Fátima tá pedindo para eu falar um pouco do levedo de cerveja e se ele é um bom suplemento importante para a saúde. Primeira coisa, eu vou repetir a questão do suplemento. O suplemento, como o próprio nome já diz, ele serve para suplementar. Você tem que estar com uma alimentação muito boa para depois pensar em suplementação, porque senão você vai estar jogando o teu dinheiro no lixo, pelo ralo, pelo vaso sanitário. Porque, gente, se você tem uma alimentação errada, inflamatória, vai fazer uma inflamação no teu intestino. É fato, é provado, não sou eu, doutora Cláudia, que está falando isso. Inúmeros estudos têm mostrado essa relação da alimentação com a saúde intestinal e a saúde intestinal com a performance cerebral, inclusive com a sensação de prazer e bem-estar. Uma grande parte da serotonina que é produzida no nosso dia a dia para o nosso corpo é produzido lá no intestino. Então, se você põe alimento inflamatório no teu corpo, o teu trato gastrointestinal ele vai ficar inflamado e ele não vai absorver nenhum suplemento ou nenhum nutriente extra que você está colocando aí com boa capacidade. Então, você está literalmente jogando dinheiro no lixo, tá bom? Eu não costumo falar de suplemento especificamente aqui nas lives, porque eu não quero que vocês entendam parcialmente alguma coisa do suplemento. É bom, então é bom para o meu caso, vá na farmácia e compre. Porque apesar dos suplementos não terem controle de venda, qualquer pessoa não precisa dar prescrição, você pode ir lá comprar o que você quiser, mas é muito aconselhável que você só faça alguma suplementação com o conselho do teu nutricionista ou do teu médico, que cada pessoa precisa, se precisar, é um tipo de suplementação diferente, uma dosagem diferente, um horário, às vezes específico para tomar aquele suplemento. Então não adianta, eu tô sendo muito honesta, eu sempre tento ser muito honesta com você. Eu podia ficar ótima. Suplemento é uma das coisas que mais dá popularidade, vamos dizer assim, na internet. E eu não tô com compromisso com vocês de ser popular, ou de ter muita visualização, ou de ter muito like, ou de ter muito comentário passando uma informação para vocês que não é segura. Então eu tenho o compromisso de segurança, de informação e de segurança com vocês. E a suplementação, muita gente não entende a suplementação como medicação, mas ela pode ser uma medicação dependendo da dose, com efeitos colaterais tão graves quanto alguma medicação normal que você compra na farmácia. Então não dá para sair por aí comprando um suplemento qualquer. Então a melhor pessoa para te dizer qual é o suplemento, se ele é bom, se ele é ruim, para que ele serve, tem que ser o teu médico ou o teu nutricionista, que avalia o teu caso e sabe qual é a dosagem adequada para prescrever, porque a suplementação ela é adequada
quando ela é feita individual, na dosagem certa, no horário certo, tá bom? E só para complementar, já que você perguntou do levedura de cerveja, ele é uma boa fonte de vitamina B12, que são poucos alimentos, quase nada, na verdade, de B12 no mundo animal, e o levedura de cerveja geralmente vem com uma suplementação aí enriquecido com vitamina B12 para quem é vegano, principalmente aí que não come nada de origem animal, tá? Então, Érica, já respondi a parte do suplemento, né? Suplemento básico que a gente precisa é individual, de pessoa para pessoa. E se você tem uma alimentação boa, na maioria das vezes não precisa suplementar com nada, tá? Só focar na alimentação. Ok. Ok, já conversei sobre suplementação. Gente, me perdoem, mas eu não falo de dose, eu não falo de horário. Eventualmente eu falo quando precisa conversar com o teu médico para suplementação, porque é perigoso. A dosagem para uma pessoa não é igual de uma dosagem para outra. Às vezes algum corante, algum incipiente que tem naquele medicamento, naquele suplemento, naquela pílula, naquela cápsula pode te fazer mal. Então isso tem que ser prescrito num ambiente de consulta, tá bom? Vou ver aqui nas perguntinhas. Aqui. O Ricardo está perguntando como a alimentação pode me ajudar a ter mais foco no trabalho. Bom, Ricardo, é aquilo que a gente conversou. A alimentação, ela é o combustível para o teu corpo funcionar. O alimento, ele entra no teu corpo, passa pelo sistema digestório, é quebrado em vários outros micronutrientes que caem na tua circulação, que vão entrar lá na tua célula, a mitocôndria da célula, falando um pouquinho ali de fisiologia, a mitocôndria da célula vai pegar alguns desses nutrientes e vai fazer a produção de energia. Por que a gente precisa de energia? Porque a gente é uma máquina. Eu preciso de energia para movimentar, para o músculo, para respirar, para todo o sistema. Todo o nosso sistema se alimenta da produção de energia, que vem basicamente através da alimentação ou através de uma reserva que eu já tenha feito, um tecido de reserva que eu tenha feito através de uma alimentação anterior. Então, eu não preciso necessariamente estar comendo toda hora para obter os nutrientes. E parte desses nutrientes ficam em reserva no nosso corpo e que a gente vai usando a reserva ao longo do dia também. Então, como é que a alimentação pode melhorar o foco? Primeiro, ajudando a não piorar o foco, que nem eu falei do alimento inflamatório. Se você faz um consumo elevado, muitos dias, com rotina de alimento que causa inflamação no teu corpo, exemplo, excesso de carboidrato refinado, açúcar refinado, excesso de gordura, de fritura, fast food, esses alimentos comprovadamente, por estudos científicos, causam inflamação no corpo. Quando você causa inflamação, parte daquela energia que você colocou através da alimentação, ela vai ser desviada para esse processo inflamatório. Todas as reações do nosso corpo precisam de energia. E a reação inflamatória, ela é uma reação de defesa. E se você coloca alimento inflamatório todo dia no teu corpo, você vai estar ativando esse sistema de uso de energia para a defesa. E parte da energia que você poderia estar usando para foco e para concentração está sendo desviada para sanar essa inflamação. Então, nesse sentido, não comer alimentos inflamatórios ajudam no teu foco, porque vai sobrar energia para que você tenha mais foco e atenção. Produtividade, não procrastinar, pensamento racional, inteligência emocional, inteligência cognitiva, bom funcionamento cerebral, aprendizado, memória, ler uma vez e não precisar ler de novo, e já aprender, velocidade de raciocínio, tudo isso é função refinada do cérebro, não é função de sobrevivência. Você precisa ter muita energia para que essas funções cognitivas sejam ativadas no cérebro. Se parte da tua energia está sendo usada para a energia de sobrevivência, não sobra energia para a função refinada. Você passa todos os teus dias sobrevivendo apenas e não vivendo e não tendo uma vida produtiva, ok? Espero ter respondido. Tá bom?
Deixa eu olhar aqui mais alguma coisa. Gente, foco, alimentação e produtividade, tá bom? A Vânia tá me perguntando se manga é calórica. Basicamente, tudo que você come é calórico. Qualquer coisa que você colocar na boca que venha da natureza tem alguma quantidade de caloria, tá bom? Então, tem muita gente que acha, a manga tem muita caloria. É uma caloria associada a nutrientes de qualidade. Tem fibra, tem vitamina C, tem outros micronutrientes que servem para a tua alimentação. Ela vai ser calórica se você comer demais, se você comer muito, se você comer um balde de manga por dia. Entendeu? Mas aí vai dar na mesma, se você comer 10 quilos de alface por dia também, de repente. Então, tudo que você põe para dentro do teu corpo que seja alimento tem caloria. A quantidade calórica depende da quantidade que você come daquele alimento. Óbvio que tem alimentos que 100 gramas tem muito mais calorias do que outros alimentos na mesma quantidade de 100 gramas. Só que você não precisa se preocupar com isso. Eu não vou comer a manga porque a manga é calórica demais. Não, você pode comer, só que você tem que equilibrar essa caloria com alguma outra coisa que em densidade de peso seja menos calórico. Não sei se eu me fiz entender, entendeu? Então, se você comer uma fatia de manga por dia, isso não vai pesar na quantidade de calorias no final do dia, que seria bom, teoricamente, para você consumir. Agora, se você comer 5, 6, 7, 8 mangas, ela vai ser calórica tanto quanto você tomar um copo de refrigerante, de repente, em termos de caloria, tá bom? Mas lembra, a caloria vindo de alimentos naturais, ela é uma caloria de melhor qualidade. Ela é uma caloria que vem acompanhada de nutrientes que vão fazer o teu corpo funcionar melhor. E se for fruta, vegetal, melhor ainda, mais qualidade nessa caloria. Então a gente tem que se preocupar muito menos com a quantidade de caloria e mais com a qualidade de caloria, tá? Érica, você tá me perguntando do jantar, se a gente precisa jantar todo dia e tudo. Eu tenho uma live só sobre jantar no meu canal do YouTube, então eu vou te convidar a ver essa live, porque eu falo bastante do jantar, se a gente precisa pular o jantar, se tem que comer comida de verdade, qual é o melhor horário para jantar. Passa lá no meu YouTube pra você ver essa pergunta, tá bom? A Isabel, tenho hipotireoidismo e tomo medicamento para fibromialgia, sinto muito sono, qual é o alimento para acordar e ativar mais? Para começar o dia energizado, eu recomendo sempre tomar café da manhã, tá, gente? Então, se você tá sentindo sono e sonolência e cansaço ao longo do dia, primeiro, pode ser efeito colateral da medicação que você tá tomando para fibromialgia, porque a fibromialgia geralmente é acompanhada de relaxante muscular e o relaxante muscular costuma dar um pouco mais de sono. Não tem como fugir desse medicamento? Será que tem? Será que não tem? Uma alimentação, perder peso, alimentos menos inflamatórios no teu dia, talvez isso te ajude a diminuir um pouco a quantidade dessa medicação, perdão, tá? Então, e a fibromialgia, ela é muito relacionada a um gatilho emocional, então piora muito com a questão da emoção. Então eu acredito que você tenha outros recursos aí para você diminuir a medicação que dá sono. Beleza, o primeiro passo é isso, ver se você não pode melhorar outras rotinas na tua vida para que você diminua a dor e saia mais do relaxante muscular. E iniciar o dia com um bom café da manhã. Um bom café da manhã, ele tem que ter 3 macronutrientes. Tem que ter uma fonte de proteína, uma fonte de gordura e uma fonte de carboidrato de boa qualidade. Carboidrato de boa qualidade são os integrais de maneira geral, as frutas e raízes são fontes de carboidrato de boa qualidade, mas um nutriente indispensável, que eu chamo de nutriente falcão, para que você mantenha a energia ao longo do dia, seria acrescentar sempre uma fonte de proteína no café da manhã. Exemplo, ovo mexido, exemplo, derivados do leite,
como queijos, pode ser uma fonte de proteína também. Pode colocar castanhas no café da manhã, também é fonte de proteína, proteína vegetal. Pode ser cogumelo, também é uma fonte de proteína vegetal. Então, colocar sempre proteína no café da manhã ajuda a manter os níveis de açúcar equilibrado ao longo do dia. Isso significa que você faz uma entrega mais regular de energia ali no teu sangue, fica mais equilibrado, tá bom? Então, Fátima, se é verdade que a gente tem que comer fruta com aveia ou canela para diminuir o índice glicêmico. A canela não vai influenciar no índice glicêmico, a aveia sim, principalmente se for farelo de aveia, porque tem mais fibra, e não necessariamente toda fruta precisa ter o acréscimo da fibra. Se ela já for uma fruta de baixo índice glicêmico, exemplo, pera, maçã, ameixa, você não necessariamente precisa acrescentar a aveia, tá? Então, ela já é uma fruta de baixo índice glicêmico. Agora, se vai comer uma fruta com pouco mais de índice glicêmico, que é a capacidade que essa fruta tem de ser digerida rapidamente e aumentar o açúcar no sangue, é ruim aumentar o açúcar no sangue rapidamente. Então, qualquer alimento de alto índice glicêmico que tenha um grande potencial de aumentar o açúcar no sangue rapidamente, logo em seguida você vai ter uma reação rebote, que é diminuir o açúcar no sangue, e isso vai dar sonolência e vai diminuir a produtividade, sempre pensando aqui em produtividade. Então, o ideal é que você coma alimentos de baixo índice glicêmico para que essa entrega de açúcar no sangue seja mais regular. E aí, frutas que já têm baixo índice glicêmico, você não precisa acrescentar aveia. Mas a que tiver um índice glicêmico maior, tipo banana, tipo manga, que a gente acabou de falar, é uma boa acrescentar a aveia junto para equilibrar o índice glicêmico. Tá bom? Então, jejum intermitente. Vamos falar jejum intermitente e produtividade. É um recurso para aumentar a produtividade quando você associa com redução de caloria. Não adianta fazer jejum intermitente, que seria ficar muitas horas sem se alimentar ou com uma alimentação muito restrita, e na hora que você se... Por que chama intermitente? Porque você faz um período de jejum alternado com períodos de alimentação. Se no período de alimentação você come todas as calorias que você comeria distribuído ao longo das 24 horas, não faz diferença na produtividade. Então, o que faz diferença e que está comprovado é você diminuir o teu consumo calórico. Por quê? Primeiro que o excesso de caloria, que varia da necessidade calórica de pessoa para pessoa, ela é inflamatória. Então, eu já expliquei aqui bastante no começo da live que quando você faz inflamação, você desvia um pouco da tua energia produtiva para sanar a inflamação. Segundo, se você come demais, você está fazendo esforço digestório o tempo inteiro. Então, uma pausa na digestão com o jejum, ela é positiva, porque você diminui esse esforço de digestão, beleza? Mas se na hora que é alimentado você come mais do que comeria em 24 horas ou a mesma coisa, não tem muita vantagem você fazer o jejum intermitente, tá bom? Meu conselho sempre é: procure um profissional para avaliar o jejum intermitente, não vá fazendo assim de louca, e tem como fazer estratégias boas de jejum intermitente sem ficar tantas horas assim sem comer e sem pular a refeição. É o que eu aconselho mais, é que você faça uma estratégia de jejum em que você não pule refeição, mas que você reduza a tua janela de alimentação, e aí você consegue comer menor quantidade de caloria em relação ao que você comia. Não é em relação ao teu vizinho, não é em relação à tua mãe, teu pai, é em relação ao que você come. Quando você faz isso, você causa um estresse, um pequeno estresse de déficit de caloria positivo no teu corpo, que vai fazer multiplicar neurônio, que vai fazer uma ativação celular muito melhor, tá bom? A Lili Miranda: doutora, eu esqueço muito das coisas e às vezes tenho que voltar no lugar para lembrar. Tem que avaliar se isso é uma perda de memória reversível ou se realmente você está com um mau funcionamento cerebral que precisa de algum tratamento. É importante você procurar um neuro ou um clínico geral, avaliar esse teu nível de perda de memória, e tem
coisas que são reversíveis, né? Eu fiz uma live sobre esse assunto de memória também, deve estar gravado lá no meu YouTube, provavelmente, e em que eu falei bastante das coisas que a gente pode melhorar ali para melhorar a memória, tá bom? Então te aconselho a procurar lá, porque também foi meia hora, 40 minutos de conteúdo falando das estratégias que você pode fazer para melhorar a memória, tá? Mas aí a primeira coisa que você tem que fazer é descartar se isso é orgânico ou se são coisas que podem mudar, tá bom? Deixa eu olhar aqui nas perguntas. Jacene está perguntando se queijo junto com ovo pode. Pode. Pode ser um omelete de ovo com queijo, é uma boa associação. São fontes de gordura. O ovo é basicamente proteína e gordura. O queijo já tem um pouco de carboidrato. Então, um omelete de ovo, por exemplo. Um omelete de ovo, não, sempre é de ovo, né? Um omelete com queijo no café da manhã é uma boa refeição. Você tá dando um pouco de carboidrato, você tá dando gordura e você tá dando proteína, tá bom? E o Aquino tá perguntando qual é o açúcar mais recomendado, mascavo ou orgânico. Olha, o mais recomendado é que você limite o teu consumo de açúcar de adição a 25 gramas por dia. Isso dá mais ou menos, sei lá, umas 2 colheres de chá. Não sei exatamente o peso. De chá não, de sopa, né? No teu dia a dia de açúcar de adição. Então, qual é a recomendação? O que é melhor? Você diminuir a quantidade de açúcar que você tem que consumir no teu dia. Ponto. Beleza? Tentar um açúcar menos refinado. Então, entre o mascavo e o orgânico, o que acontece? O orgânico, ele pode ser um orgânico refinado. Então, o orgânico, ele só... a diferença dele ser orgânico quer dizer que ele foi produzido sem agrotóxico, em uma produção de cana, se o açúcar for de cana, seja de coco. Aonde foi a plantação lá do que deu origem ao açúcar, ele foi produzido sem agrotóxico. Então, não influencia se ele é refinado ou não refinado, tá bom? E aí o ideal é que você não consuma nesses 25 gramas açúcar refinado. Então pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar demerara, pode ser o orgânico cristal não refinado. Aí seria um açúcar de melhor qualidade, mas o ideal é que você não ultrapasse essa quantidade de 25 gramas diário, tá? A Eliede, batata doce, macaxeira ou cará? Todos os três são boas raízes como fonte de carboidrato, tá bom? O óleo de coco pode ser usado no café da manhã como fonte de gordura? Pode. Porém, tem um estudo super recente que mostrou que o óleo de coco não tem vantagem em relação às outras gorduras que a gente usa regularmente aí no nosso dia a dia, tá bom? E aí, se a gente for comparar o preço da gordura do óleo de coco, o óleo de coco é muito mais caro do que as outras gorduras. Então, se ele não tem vantagem, não tem por que você ficar usando a suplementação de óleo de coco, tá bom? Essa é a minha opinião. Ana, essa tua pergunta você tem que perguntar para o médico dele. Ele que tem que validar se pode dar a suplementação ou não, tá bom? Maria da Guia. Maria, você tá ativa, hein? Eu vejo sempre teus comentários. Parabéns. Já eliminei 3 quilos só com a mudança de alimentação, caminhada no quintal e exercícios no banheiro e ouvindo seus vídeos. Muito legal. Tirou o açúcar e não tá sentindo falta. Você tá com super resultado, né? Você, no teste do Falcão, melhorou o resultado, né? Você tá muito mais perto do Falcão, eu tenho certeza. Fátima tá me perguntando se o pão integral é saudável. Já li que é igual ao pão francês. Não, não é igual. Mas primeiro você tem que saber... Ele é mais saudável do que o pão francês. Mas primeiro você tem que saber se ele é integral de verdade. Como é que você vai saber isso? Tem que virar lá na lista de ingredientes e olhar qual é o ingrediente que vem primeiro. O primeiro escrito significa que é o que tem mais naquele pão. Então, se vier farinha de trigo integral, significa que ele é integral em sua maior composição. E aí ele tem vantagens em relação ao pão francês, com certeza absoluta. É um alimento de menor índice glicêmico, é um alimento com mais
fibra, com uma metabolização melhor no corpo, então ele tem vantagem, mas o que acontece é que tem muitos pães integrais que não são integrais de verdade. Ele é misturado com farinha refinada, põe um pouquinho de farinha integral e aí lá no pacote o fabricante coloca que é integral, mas na verdade não é. Ele só vai ser se o primeiro ingrediente na lista de ingredientes for farinha de trigo integral, de verdade, tá bom? Cristine, eu aconselho a dieta cetogênica e atende pacientes que queiram seguir essa dieta. Cristine, depende do objetivo da dieta. Ela é muito bem sedimentada para um emagrecimento rápido, tá bom? Mas o índice de desistência dela é muito grande, porque ela é uma dieta extremamente pouco social e muito pouco alinhada com a nossa cultura alimentar, tá bom? Então, vou ser muito honesta com você, não é uma alimentação que eu apoio, porque eu apoio mudanças alimentares que você consegue sustentar a longo prazo. E eu vivo num mundo atrás das câmeras, né? E vejo muita gente que defende no seu perfil de Instagram dieta cetogênica, e toda vez que faz uma refeição cetogênica posta lá, ó que lindo, aqui meu café cetogênico, olha aqui meu almoço cetogênico, e nos bastidores eu sei que a pessoa não segue, ela come carboidrato escondido. Tem pessoas do meu relacionamento que defendem cetogênica e quando vão jantar com alguém que é amigo meu, fala, não fala pra Cláudia que eu tô aqui comendo carboidrato e tal. Então, na minha percepção e no meu conselho, ela é uma dieta muito difícil de sustentar a longo prazo. Se você quer fazer um tiro de dieta cetogênica, um período, 3 semanas, 4 semanas, beleza. Para um resultado específico, principalmente relacionado à perda de peso, ela é muito segura e ela é muito efetiva. Mas para ficar a vida inteira comendo cetogênica, pouquíssimas pessoas mantêm, e muitos dos que dizem que mantêm, que eu conheço pessoalmente, infelizmente, da boca pra fora, tá bom? Então eu sou muito mais a favor da ideologia saudável sem neura. Você consegue perder peso, você consegue ter saúde, você consegue ter performance cerebral, multiplicação de neurônio, aumento de sinapse, neuroplasticidade, crescimento de massa cerebral, sem precisar perder a questão social da alimentação. Agora, se você tiver muito afim de fazer, já é cetogênica, gente, só para você entender, ela tem que ter por volta de 80 a 85% de gordura. É muito difícil de manter, é muita gordura, é muita indigestão. Você não consegue, o corpo chega uma hora que ele não consegue metabolizar tanta gordura assim. E aí, a longo prazo, eu realmente, por tudo que já estudei na minha vida, não vejo vantagens em manter cetogênica a longo prazo, tá? Muito difícil de manter socialmente, tá? E aí, para ficar entrando e saindo, você tá fazendo coisa para inglês ver, não para você mudar a tua vida de verdade, tá bom? Essa é a minha opinião, tá, gente? Agora, se quiser fazer mesmo cetogênica, pode ir muito bem. Alguma pessoa que defenda. Legal, gente. Bom, a gente já tá há mais de 40 minutos aqui falando. Obrigada pela oportunidade que vocês me deram sempre de me comunicar com vocês, de esclarecer as dúvidas, tá bom? A gente vai dar muito foco nas próximas semanas em relação à produtividade, aumento de performance. Quero ajudar vocês a serem diferentes, eu quero ajudar vocês a que vocês tenham mais performance, mais sucesso, muito mais resultado na tua vida, tá bom? A live vai ficar gravada, eu sempre deixo a live gravada e fiquem sempre atentos aí, segue, fica acompanhando o feed, que toda vez que eu tiver ao vivo, o próprio Instagram já te avisa, tá bom, gente? Um super beijo, muito obrigada pela participação e até a próxima, tá bom? Beijos, até mais!